Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina do Pensamento. Nós hoje temos connosco o António Lobo Xavier, advogado, especialista em direito fiscal, analista político e conselheiro de Estado, cargo que foi designado pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O António Lobo Xavier foi também assistente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e deputado da Assembleia da República durante vários mandatos, nas décadas de 80 e 90 do século XX, tendo sido mesmo presidente do grupo parlamentar do CDS-PP de 92 a 94. A 8 de junho de 2012 foi agraciado com o grau de grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Olá, António Lobo Xavier, obrigado por ter aceitado este convite e para participar nestas vacinas de pensamento. Ora bem, então, feitas as introduções, eu vou começar de maneira um bocadinho diferente, porque eu tento sempre pessoalizar e ir ao encontro do meu convidado. E desta vez vou arriscar fazer uma digressão, porque uma das coisas que eu aprecio muito no António Lobo Xavier é as suas digressões, dizendo sempre, mas eu chego lá. Eu não sei se vou conseguir, não sei se vou conseguir fazer com o mesmo brilhantismo, mas vou chegar lá, eu vou chegar lá. Ora bem, então é assim, eu tenho feito uma série de conversas, isto foi uma brincadeira que começou há um minuto e pouco atrás, mas que se começou a tornar um pouco séria, porque as pessoas acharam piada a ideia e começaram a participar, e depois de cerca de quase 40 conversas que eu já fiz, fui percebendo que houve uma vacina que eu não referi no meu projeto inicial, mas que foi muito importante, que foi a vacina dos xadrez. Eu no fim, eu acabo de falar um pouco do xadrez, mas progressivamente fui percebendo que de facto o xadrez foi absolutamente fundamental para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu comecei a jogar xadrez muito cedo, meu pai era xadrezista, foi inclusive a pertencer a uma equipa que foi vice-campeã nacional de xadrez, na altura em que o Sporting ganhava tudo. Meu pai fazia parte da equipa de Guimarães e ficou em segundo lugar. E fui vendo meu pai nunca me quis ensinar a jogar xadrez porque achava que aquilo era um perigo, porque ele sabia que era muito absorvente. Mas eu acabei por aprender, acabei por entrar num clube, apaixonei-me por um jogo. De facto, o jogo é uma espécie de vírus, mas ensina-nos muito sobre a vida. Por exemplo, o xadrez ensinou-me a ter um respeito enorme pelos adversários. Porque os adversários, naturalmente, têm tanto direito como eu de me quererem dar mate. Se eu lhe quero dar o checkmate, eles também me querem dar checkmate. Portanto, é perfeitamente... E não são estúpidos. Pelo contrário, são pessoas inteligentes que têm as suas estratégias e que, naturalmente, nos querem dar checkmate, o que é perfeitamente legítimo. Outra das coisas que eu aprendi no xadrez foi que a informação está toda em cima do tabuleiro, que é uma coisa que é fascinante, porque nós não temos a possibilidade de enganar o outro, está lá tudo em cima, é preciso saber interpretar, o que nem toda a gente consegue. Portanto, e é isso, no fundo, faz a diferença entre os jogadores, uns sabem interpretar melhor do que outros. Seguramente que o Kasparov interpreta muito melhor do que eu, temos pena, gostava que me dera a mim, não é? Pronto. Mas é isso que faz, mas a diferença, chama-se isto xadrez de informação perfeita, jogo de informação perfeito, que está lá todo. E um terceiro aspecto que me ensinou, entre muitos outros, foi a importância das aberturas e das defesas. Eu não sei se o António sabe jogar xadrez, mas, como compreenderá, nós temos que ter um repertório de brancas e de negras. Não é? Por exemplo, se eu jogar de brancas e jogar peão E4, avançar o peão de rei, chama-se jogar peão E4, eu tenho que estar preparado para jogar contra E5, contra C5, contra C6, contra E6, contra uma série de defesas que são muito conhecidas, e mesmo não querendo, e de negras é a mesma coisa, e mesmo não querendo jogar aquelas aberturas ou aquelas defesas, eu tenho que as perceber. E normalmente o que é que eu faço? Eu vou entrevistar, eu vou entrevistar os grandes mestres, como devem compreender, eu não vou falar com as pessoas que começaram a jogar estas aberturas, estas defesas há meia dúzia de anos. Eles até sabem mexer as peças, mas decoraram os lances, mas depois não percebem nada das estratégias, das estruturas de peões, quais são os planos de fundo, percebe? Portanto, é nesse sentido que eu acho que o xadrez foi de facto uma vacina extraordinária, para além dos meus outros autores que eu referi. E, finalmente, chegando lá, passo-lhe a palavra. Quais foram as suas vacinas fundamentais que fizeram com que o António Lobo Xavier seja a pessoa que é hoje e olhe para o mundo de uma determinada forma? Passo-lhe a palavra. E desculpe toda esta digressão. Não foi assim tão digressão como acho que eu faço. Não foi assim. Porque não se afastou muito do tema. Eu às vezes afasto-me muito do tema. Bom, para começar, eu gosto de jogar xadrez e sei jogar xadrez.
Quando olho para trás, eu tinha um primo mais velho que me ensinou a jogar xadrez e que era um grande xadrezista, mas eu nunca consegui um nível competitivo aceitável, como o que tenho noutras coisas da vida, nunca consegui. Ainda tentei que nas partidas rápidas, os jogos em 3 minutos e partidas rápidas, aquilo às vezes há um bocadinho de acaso, há um bocadinho mais de acaso do que é normal num jogo completo. Ainda tentei aí conseguir empatar um jogo ou outro, mas não tinha jeito para aquilo e desisti do xadrez. É uma coisa, aliás, que às vezes critico aos meus filhos, que desistem facilmente quando não conseguem ser os melhores numa coisa, ou pelo menos alguns, e eu critico muito isso, mas no fundo foi o que eu fiz com o xadrez. Eu não conseguia ter um nível razoável e achei melhor não me expor. Mas sei, conheço isso tudo, as aberturas, e penso muitas vezes em analogias de xadrez. Só que a minha vida foi toda feita em tabuleiros onde a informação não era perfeita. Na política a informação não é perfeita, é onde se usa muito analogias com xadrez, mas a informação é tudo menos perfeita. Na advocacia também não é. E, portanto, eu nunca tive essa experiência. Deve ser... Era bom que o mundo fosse assim, estivesse tudo à vista e cada um o interpretasse como... Mas não, a informação hoje é escassa, é dominada por alguns, na política e na advocacia, não está tudo à vista, há manipulações, há coisas escondidas, há fraudes, há segredos, e portanto o meu mundo nunca foi esse mundo límpido que eu admiro do xadrez. Deixa-me só acrescentar isto, foi por isso que Kasparov falhou. Kasparov veio do xadrez para a política e falhou redondamente. Pois. Porque não percebeu que o tabuleiro era outro. Pois, não é possível extrapolar. Mas quando o Diniz me falou numa ideia muito interessante das vacinas e as vacinas do pensamento, eu temi ter pouco para lhe dizer, porque via algumas dos seus convidados que eram todos bastante mais intelectuais, sólidos do que eu sou, e na verdade eu tenho uma característica que é esta. Olhando para trás, foi o Diniz que me obrigou a pensar nisto, eu nunca tinha pensado nisto. Eu nunca fui aos livros procurar orientações para a vida, nunca. No sentido em que muitas pessoas dizem que ficaram marcadas por livros que se tornaram determinantes nas suas opções fundamentais de fé, ou opções políticas, ou estilos de vida. Vejo muitas vezes pessoas que têm uma certa inveja, que leram autores políticos, ou leram filósofos, ou leram gurus deste novo mundo e desta nova geração, destas novas tendências, e isso marcou-os definitivamente. Eu não tenho isso, não tenho esses guias espirituais. Não há nenhum livro que eu diga assim, desde que o li, a minha vida nunca mais foi a mesma. Isso não consigo dizer. E, portanto, eu fui aos livros e vou aos livros ou buscar conhecimento, pronto, e isso preocupo-me com os livros numa perspectiva científica ou de conhecimento, mas vou sobretudo buscar estética e prazer. Isso é sim na poesia, eu gosto muito de poesia, sempre desde muito pequeno. Na poesia é claramente uma preocupação estética, na prosa também. Eu sou capaz de lhe citar vários sonetos de Camilo Peçanha, mas não, se me perguntarem, interprete-os e aquela coisa da escola, em que é que o autor estava a pensar, eu não sou capaz de lhe dizer nada. Sou capaz de lhe citar vários brocardos da Agostina, às vezes até sei tanto da Agostina que até tenho medo de inventar e julgar que são coisas dela, porque eu conheço o estilo e, portanto, tenho medo às vezes, tenho que ir atrás aos livros, procurar e ver se eu estou a dizer bem ou se fui eu que inventei. Sou capaz de recitar poemas e prosas e lembrar-me de ditos, mas são as fórmulas que me marcaram, nunca o enredo ou os sentimentos. Não sei lá os sentimentos do Camilo Peçanha, nem... há muitas frases e ditos da Agostina que eu nem sei bem dizer qual era o romance ou qual era o enredo do romance. Se me perguntar
pega em vários títulos da Agostina e pede-me para eu contar a história. Não sou capaz, mas sou capaz de desfiar várias coisas sobre personagens e sobre ditos. Portanto, eu isso tenho essa limitação para o seu programa. Mas presumo até que use isso na sua vida profissional. Sim, eu uso sempre. A única coisa em que eu tenho vaidade, se o Inês me pergunta, tem vaidade em alguma coisa mesmo? A vaidade que eu tenho, se eu acho que tenho alguma arte mesmo, eu acho que sei escrever. E acho que não é só escrever sem dar erros, acho que tenho uma certa oficina na escrita e portanto... É muito importante, admiro muito, e devo dizer já agora que eu fiquei muito impressionado, era miúdo, tinha 14 ou 15 anos, e fui assistir a um julgamento que era do pai de uma amiga minha. Na altura, o advogado da acusação era o Miguel Veiga, e eu fiquei absolutamente deslumbrado com a alegação final. Que coisas... E aí percebi como é que se podia misturar o direito com a literatura. É uma coisa... Tem que ter uma certa medida, tem que ter limites. Mas o meu pai era professor da Faculdade de Direito de Coimbra e havia uma sala fantástica na Faculdade de Direito que é a sala dos capelos, a sala dos doutoramentos, das cerimónias oficiais. E havia uma tradição de que o discurso na sala dos capelos era, de facto, a realização última. Não era a tese de doutoramento, não era a tese de mestrado, era a oração, era a arte, a retórica era o que distinguia as pessoas. E eu lembro-me do meu pai, eram outros tempos, ficar fechado semanas, a procurar a citação, a estudar a analogia, a ver como é que devia dizer as coisas. E lembro-me também, o meu pai marcou muito nessa parte, sobretudo, em muitas coisas, mas na escrita. Lembro-me de estar a mostrar a minha tese de mestrado ao meu pai e o meu pai dizer-me: não percebo o que estás a escrever. E eu respondi-lhe: mas o pai é de direito comercial e eu estou a escrever sobre direito fiscal. E o meu pai dizia: a escrita, eu tenho sempre de perceber basicamente as tuas frases, mesmo que estejas a falar sobre um assunto especializado. E como tenho medo que apenas vás corrigir alguns pequenos detalhes, vou-te rasgar aqui as folhas, que é para não teres essa tentação. Eu aprendi a escrever com o meu pai e gosto muito, e portanto as minhas leituras são portanto de estética, de olhar para a estética e de tirar daí alguma coisa. É muito raro eu fazer, por exemplo, há dias fui fazer o elogio de Leonor Beleza. Ganhou um prémio e pediram para fazer o elogio. Invariavelmente lá estavam umas citações do Camilo e outras da Agostina. Raramente me afasto disso, dessas de introduzir a literatura e os conteúdos literários, não só da literatura portuguesa, na escrita, mesmo na escrita jurídica. Estava agora a fazer um relatório para a Ordem dos Advogados e vi que tinham artigos em que dizia qualquer coisa sobre as mais-valias, porque há diferença entre a intenção e o gesto. E essa história da diferença entre a intenção e o gesto é uma música do Chico Buarque, um poema do Chico Buarque, no Fado Tropical, que o Diniz conhece, um poema muito crítico sobre o colonialismo português e muito irónico, e portanto há lá uma descrição sobre como é o português típico, que é muito sentimental e portanto quando tem que fazer mal a alguém vai a correr fazer mal antes que o coração perdoe e tal, e eu pus isso no nome de um artigo. Portanto gosto dessa estética, acho que ela tem limites, não é? O gongorismo é uma coisa horrível, é uma coisa horrível e insuportável, portanto isto tem que ter limites, mas é uma coisa que eu gosto. Agora, o Diniz obrigou-me a pensar com o seu título destas suas conversas, numa coisa que realmente tenha mudado a minha vida. Mudado. Sim, eu encontro um episódio. Eu tive uma vida com um relativo sucesso
E, portanto, eu sempre achei, não sou muito vaidoso, mas sempre achei, lá fui fazendo as minhas coisas, fui-as fazendo bem, passei por bons lugares, tive boas oportunidades, e, portanto, tinha uma certa satisfação por mim próprio. Embora o meu pai me tivesse sempre dito, quando eu acabei a formatura com uma nota boa, o meu pai disse-me, foi muito bom, mas como sabes, há milhões de pessoas melhores do que tu na tua área, no mundo, tem isto sempre em conta. Vacina. O seu pai tem sempre em conta. A primeira vacina foi esta. Os meus filhos queixam-se que eu depois transpus e nunca estou contente com nada, nunca elogio suficientemente, mostro sempre, falta isto, falta aquilo, agora bom seria que fizesse assim, mas fiquei, essa vacina foi muito importante. E depois tive uma ou outra em 2004, portanto já tinha 44 anos, e sempre gozei muito e brinquei muito com umas certas rotinas e retórica de seita que há no mundo da gestão moderna. Não sei se o Diniz acompanha esse mundo, mas há gurus como se fossem bispos evangélicos, e há ditos, e há salmos. Eu gosto de toda a linguagem, customizar, os players. Sim. Eu gosto de aprender alguma coisa. Há essa parte toda importada do inglês, que às vezes facilita a vida, mas há lá uns gurus e aquilo é uma religião e há umas cerimónias e eu sempre não vinha desse mundo, vinha de um mundo livre. Quando entrei nas empresas vinha de um mundo da advocacia, que é um mundo bastante livre, e gozava muito com isso e ria-me bastante com esse evangelismo da gestão. Mas fui convidado para fazer uma formação na Suíça especial sobre liderança. E demora um bocadinho só porque realmente aí essa é que foi a vacina. Mas chega lá. Chego. Contar rapidamente. Lá fui eu fazer essa formação para executivos, cinicamente, rindo-me. Ok, estou em Lausanne, num bom hotel, e lá irei, alguma coisa aí de aprender, mas sem grande crença. E a formação tinha a parte mais importante, tinha um módulo que se chamava, em inglês, compreender-se a si próprio, compreender os outros. Understanding the self, understanding the others. E eu lá estive com psicólogos de empresas, gestores, grandes presidentes de companhias, e tive a noção clara de que eu, de facto, não tinha suficiente atenção aos outros, nem tinha suficiente cuidado com perceber aquilo que os outros viam em mim. Isto é, eu não tinha consciência de que nós precisamos de perceber como é que os outros nos veem, como é que os outros veem o mundo, e precisamos para lhes transmitir mensagens de liderança ou para lhes transmitir a nossa opinião, perceber como é que eles olham para nós. Isso mudou a minha vida. Porque isso, muito rapidamente, só uma coisa, Diniz, no meio fizemos lá uns testes uns testes psicológicos americanos, e podia ser que procuravam medir em que medida a pessoa quer ser líder, mandar nos outros de 0 a 10, e em que medida quer ser amado de 0 a 10. E eu dava 9 em vontade de liderança, mas em vontade de ser amado também dava 9. E depois o professor americano disse isto, não dá. E eu perguntei-lhe, mas não se pode ser líder desta maneira? E ele disse-me, bom, é possível que sejas líder, mas é mais provável que sejas alcoólico ou toxicodependente. E, portanto, este conjunto de os outros não nos veem como nós pensamos que eles nos veem e que precisamos de os perceber para poder interagir com eles, e que isso é fundamental, dedicarmos a perceber os outros. Isto mudou a minha vida desde então. É talvez a coisa mais importante que tenha para lhe dizer como vacina de pensamento. Portanto, foi um reforço que tomou tardiamente, mas foi importante. Foi tardio, mas foi importante. Eu sou uma pessoa tolerante, sou liberal, e sou tolerante, respeito muito os outros. Isto são coisas que toda a gente diz de si próprio, mas no meu caso, até em minha casa acham que eu levo isto a um exagero
muito grande, que também pode ser por causa da tal história da vontade de ser amado, do excesso de vontade de ser amado, mas isso mostrou-me o que é tolerância, quer dizer, deu um certo conteúdo à atitude de tolerância. Eu preciso perceber os outros, preciso perceber que os outros, mesmo quando têm interesses contrários aos meus, têm pontos de vista importantes, que eu tenho de ponderar, têm direito à felicidade, têm também vontade de vitória, vontade de sucesso. Voltamos aos xadrez, é a minha analogia. Exato, exatamente. Podem querer ganhar tanto ou mais do que eu quero. Isso foi a minha grande vacina. Isso foi a minha grande vacina. Pronto, portanto, eu já tinha percebido isso, porque nós tivemos uma primeira conversa, da altura falamos um pouco sobre a Agostina, sobre o Camilo Peçanha, percebi melhor então o papel do seu pai como vacina, dessa experiência que eu não conhecia. Também fiquei, por acaso não tinha essa noção, fiquei surpreendido pela positiva, desse seu gosto pela poesia. Sabe que eu também partilho muito esse gosto, e eu fui muito marcado por umas noites no Pinguim Café, aqui em Castro Caldas. Aquilo foi uma grande vacina também para mim, aquilo foi muito impactante. Eu chegava a ir mais tarde, dessa altura estava a estar em Lisboa, e chegava a ir só terça-feira para Lisboa, por causa da segunda-feira à noite, e ainda meio ressacado de todo aquele ambiente de segunda-feira à noite, mas aquilo foi muito impactante. Voltando ao presente, tendo em consideração então os momentos que estamos a atravessar, porque uma das razões que me fez criar isto, e agora que falou da tolerância, foi também promover uma série de ideias diferentes, de promover, lutar contra o pensamento único. Por isso é que também tenho convidado pessoas de muitas áreas diferentes, desde que joguem dentro das regras, voltando à analogia do xadrez, não é? Pronto, porque há pessoas que eu não vou convidar porque não jogam dentro das regras, naturalmente. Que reforços é que recomenda nos dias de hoje, digamos assim, para enfrentarmos estas pandemias que estão aí com imensa força, das quais nos temos que proteger? Dinis, sabe que eu nasci para a política, ou acordei para a política com 15 anos, não é? E portanto eu não tinha, e no 25 de Abril eu tinha 14 anos, e depois filiei-me no CDS ainda durante 1974, e portanto eu vivi uma vida política descomprometida com o passado, que eu não conhecia de todo. Isto é, não havia conversas sobre política até aos meus 14 anos, não havia grandes conversas em casa. O 25 de Abril era uma surpresa para mim, só tomei conhecimento do que era a PIDE justamente por presenciar o assalto à sede da PIDE em Coimbra, portanto eu não fazia a menor ideia. Não estou com isto a descomprometer-me, é um facto, E portanto eu entrei na política e filiei-me no CDS porque eu tinha uma ideia muito clara. Ao contrário do que às vezes se diz na história, conta-se a história às vezes mal, o professor Freitas do Amaral tinha uma grande preocupação centrista, na medida em que ele sabia que certo tipo de valores políticos não eram passáveis, não conseguiam ser passados às pessoas se eles mantivessem algum compromisso ou alguma ligação com o tempo anterior ao 25 de Abril. E, portanto, há muita gente à direita que critica o legado de Freitas do Amaral, porque, de facto, o professor Diogo Freitas do Amaral não tinha, na época da fundação do CDS e na época em que me filiei, nenhuma contemporização com a extrema-direita ou com a direita nacionalista, e não tinha porque ele não era assim, qualquer que tivesse sido o seu passado, mas também porque era útil que houvesse essa demarcação. Portanto, eu cresci nessa demarcação. Há limites à minha direita, e o centrismo não era uma coisa artificial que se me impusesse, parecia uma coisa de acordo com a minha natureza. E portanto, o que acontece é que nós somos umas coisas, acentuamos mais um lado do nosso pensamento do que outro conforme as circunstâncias. Por exemplo,
se o Diniz me pergunta, mas você não chegou a ser liberal? Sim, liberal no sentido económico, liberal no sentido clássico do liberalismo político, eu sou, obviamente. Claro. No sentido do liberalismo económico, sim, houve uma fase liberal na minha vida, no tempo em que o Estado dominava tudo. Claro. E, para portanto, compensar. Eu não era anarquista, deite-se o Estado abaixo, mas eu era liberal no sentido que eu achava que fazia falta a Portugal reduzir um pouco o peso do Estado. Não por ter lido, como li, os liberais e o Hayek, e não sei o que, não era liberal por causa disso, eu achava que era preciso compensar. Como hoje, por exemplo, eu quando vejo em que o Estado tem o tamanho que tem, a importância que tem, mas quando eu vejo os pensamentos, às vezes certas erupções liberais, por exemplo, para pormos os nomes às coisas, que estão na iniciativa liberal, ou às vezes no Chega, o Chega chegou a ter no seu programa, parece que já rasgou, uma coisa que era acabar com o ensino superior público e acabar com o Sistema Nacional, com o Serviço Nacional de Saúde. A iniciativa liberal às vezes também são mais discretos nessa matéria, mas navegam. Não jogam xadrez. Sim, são bem diferentes, sejamos justos, mas são diferentes do Chega, mas sejamos justos, mas navegam um bocadinho nessas áreas. E eu, com franqueza, não tenho nenhuma simpatia por esse tipo de coisas, porque apenas porque contactei com os dados da pobreza em Portugal, qualquer pessoa que pegue nos dados da Pordata sobre a pobreza, que é aquela base de dados criada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e que é descomprometida, completamente descomprometida, tem os números e as estatísticas. E tinha o António Barreto na base, foi o António Barreto, precisamente. António Barreto, agora o Jaime Gama, mas aquilo é, digamos, tão despoluído quanto uma coisa pode ser despoluída. Claro. A parte da Pordata, o contacto com os números da pobreza em Portugal são assustadores para quem tenha um mínimo de sensibilidade, e depois o contacto com quais são os fatores de redução da pobreza também lá estão muito claramente, e o ensino público, a saúde pública e as prestações sociais não contributivas, só isso é que consegue que não seja quase metade da população portuguesa pobre ou a viver em pobreza. E, portanto, diante disto, as conversinhas sobre um imposto, flat tax, sobre acabar com o ensino superior público, parecem-me não só ridículas como perigosas. Não é possível, num país democrático, convencer as pessoas a abdicarem do mínimo de proteção que as mantém num nível mínimo de dignidade. E, portanto, se alguém quer vir com liberalismos que eu respeito, a sociedade portuguesa precisa em vários aspectos de libertação, na economia, com certeza, mas alguém tem que explicar às pessoas o outro lado das coisas, que é como se evitam as consequências negativas daquilo que existe já, como se compensa o lado negativo daquilo que existe já, e como seria a compensação desse lado negativo se tivéssemos ideias liberais extremas. E não poderia, e para convencer as pessoas não podemos simplesmente falar-lhes na mão invisível e que o mercado se encarregará de os tornar felizes e prósperos. E, portanto, de facto, ao longo destes últimos 40 anos, eu umas vezes fui mais liberal, outras vezes tive uma maior preocupação social, consoante as circunstâncias, o que mostra que realmente eu sou bastante centrista. Na medida em que não admito nenhuma limitação ao catálogo dos direitos humanos, na medida em que exijo a democracia no seu standard mais elevado, na medida em que gosto da liberdade, em que gosto da propriedade, mas que respeito e quero promover a felicidade dos outros, não enquanto grande coletividade, todos fardados da mesma maneira, e raça e povo, ou lá o que seja, mas enquanto os outros, cada um dos outros, o próximo,
eu sou cristão e católico e, portanto, entendo, eu lamento muito, há pessoas que não gostam de ouvir isto, entendo que o cristianismo me veda certas opções políticas e que impõe certo tipo de opções políticas, não talvez em sistemas puros, mas em opções políticas concretas. Eu acho que não posso ser a favor da pena de morte, eu acho que não posso ser a favor da castração física ou de medidas de punição física. Eu acho que tem de ser por um sistema de ressocialização das pessoas. Eu não aceito que não haja segurança social nem sistema nacional de saúde, e acho que isso é porque li os democratas cristãos fundadores, não é porque é a minha leitura do meu próprio cristianismo, não sou centrista. António Lobo Xavier, que bela maneira, que bela vacina que nos deu, bendita a hora em que me lembrei de o convidar, gostei mesmo muito de falar consigo, acho que terminou de uma forma notável, muito francamente, e apesar de, como sabe, não jogar a sua abertura, vou respeitá-lo ainda mais, já respeitava muito e vou respeitá-lo ainda mais, porque de facto é uma das coisas que eu aprecio e que aprendi com os xadrez, como disse, é precisamente ver os outros pontos de vista, compreendê-los e depois defrontarmos no tabuleiro dentro das regras. Claro. Com os nossos argumentos. Muito obrigado pela sua partilha. Eu é que lhe agradeço muito. Foi um prazer. Não se importa que eu esclareça só uma coisa, muito rápida. É claro que quando eu digo que é para as pessoas também não perderem o amor pelos livros, quando eu digo que não fui a um livro buscar um guia para a minha vida, não quer dizer que os livros não tenham conformado a minha vida. Eu sou um produto da educação clássica de classe média alta dos anos 60. Tudo isso, essa soma de todas as coisas, dos Salgaris, do Júlio Verne, da Condessa de Ségur, etc., tudo isso me conformou de algum modo, mas não há aí nenhum norte, a minha bússola não está em nada do que eu tenha lido. É só isso que eu queria dizer. Eu percebo, eu estava até a pensar em algumas encíclicas que foram muito relevantes, de repente... Sim, mais isso. Estava a pensar, eu estava uma vez, se lembrava como é que se chamava, até estava a ver na internet, mas de repente não me lembrei de uma famosa encíclica que tem muito esse lado social, já não sei de que Papa era, já não me refiro agora ao Francisco, mas refiro-me a uma encíclica, penso que dos anos, princípio do século XX, mas não me lembro agora. Não está a pensar na Rerum Novarum? Não estou, precisamente. Mas depois também há Populorum Progressio e há muitas coisas sociais, embora repare, a igreja, quer ver o meu outro lado centrista, sim. A igreja é bastante mais crua e crítica do capitalismo, sim, do que do coletivismo e do comunismo. Sem dúvida alguma. Já por alguma razão comprei agora o último livro de Diogo Freitas do Amaral, já agora, em que eu faço, pronto, e aprecio muito, por exemplo, apesar de não ser, quer dizer, eu tenho uma matriz cristã e católica, mas sou ateu, portanto, tem a ver com os autores que fui lendo ao longo da vida, desviaram-me, não é? Desviaram. Mas de facto hoje sou no mínimo agnóstico, mas tenho um enorme respeito e fui muito marcado também por essa formação. Aliás, eu fui acólito, durante vários anos, tanto, e quero trazer pessoas da igreja também para conversar, e naturalmente eu adorava, por exemplo, trazer o Tolentino Mendonça. Vamos lá ver se eu consigo. Ele gosta de fazer isso, Fica aqui já o repto, se ele nos estiver a ouvir, que eu vou tentar, já tenho o contacto dele, vou tentar convencê-lo. Mas não só o Tolentino, muitos outros. Aliás, eu devo dizer que eu fui muito marcado. Na minha fase em que me comecei a afastar da igreja, fui muito marcado ainda pelas homilias dos padres jesuítas. Havia um padre jesuíta que eu apreciava, o padre Cabral, que na Nossa Senhora de Fátima, que era muito desempoeirado. Tinha umas... Por exemplo, eu lembro perfeitamente de ter ficado marcado quando ele explicou que o milagre dos pés e dos peixes não era os pés dos peixes começarem a aparecer, mas a partilha.
os poucos que existiam. Aquilo na altura foi muito marcante porque eu nunca tinha visto a coisa daquela maneira, percebe? E disse, espera lá, isto é outra maneira de ver a coisa. Era uma metáfora, pronto. Sim, é. É uma metáfora. É que é preciso ver que não diz lá que apareceram milhões de peixes e milhões de pães. Mandou-os partir. Precisamente, mandou-os partir, precisamente. Só que muitas pessoas seguem aquilo de uma forma literal, não percebem o poder da mensagem. Não é? Pronto. E aquilo foi muito impactante para mim. Pronto, depois fui-me afastando, mas fui marcar por esse. E neste momento, por exemplo, tenho uma grande admiração pelo Papa Francisco, muito francamente, e acho que ele está a fazer um belíssimo trabalho. Lá está, eu também leu alguns dos livros que eu li quando era mais novo. Claro, leu. Leu alguns livros que foram bastante impactantes. E até me estou a lembrar, por exemplo, eu não confesso que não li esse livro, mas recentemente o César das Neves escreveu um livro de resposta ao Francisco que eu percebo que ele esteja um pouco incomodado porque ele tem uma visão muito liberal e de repente aparece um Papa que tem uma outra visão das coisas e, portanto, eu não li o livro, confesso. Portanto, eu só li para o título e percebi acho que sei do que é que trata o livro, mas ainda não li o livro. Portanto, não quero falar de uma coisa que não li. Sabe que este Papa Francisco, na medida em que acentua mais a caridade e a tolerância do que a ortodoxia em algumas das suas conversas que não são encíclicas, às vezes cria engulhos aos chamados legitimistas, aos setores legitimistas. E na economia, como se impressiona muito com a pobreza e com os excluídos e como olha para o futuro com bastante pessimismo, parece-me, nessa matéria, no efeito sobre os excluídos e sobre os deserdados, também às vezes irrita os defensores do mercado, mas é uma voz muito importante. Sem dúvida alguma. E é uma voz que eu quero trazer para aqui. Claro que não vou entrevistar o Papa, porque também não estou assim tão delirante, mas gostava. Confesso que gostava. António, mais uma vez obrigado pela partilha. Muito obrigado, Dinis, gostei imenso. Disponha sempre. Ficamos em contacto. Com licença e até breve. Um abraço. Até breve.